essa coisa de comunicação, esta palavra de 5 sílabas, todos nós aqui, desde que nos vimos como pessoas, desde a nascença, sempre ouvimos, ainda na escola, em diferentes fóruns onde nós passávamos, falávamos da comunicação, mas assim de uma forma talvez superficial. Hoje nós iremos abordar com alguma profundidade e fazer um entrosamento com a nossa profissão como profissionais de saúde, passa a redundância, porque nós usamos esta comunicação dia após dia e qualquer falha que formos a cometer neste processo de interatividade tem consequências nefastas que podem até resultar em insatisfação nos pacientes. Então, nós como seres humanos, desde a nossa nascença, a nossa necessidade é comunicar-se. Isto inicia, as mulheres sabem melhor do que nós os homens, né? Quando o bebezinho está lá na barriga, há uns sinais que ele vai emitindo para a mãe e eles, na verdade, comunicam-se. Para dizer que a comunicação começa ainda quando estamos nos ventres das nossas mães. Então, o que é isto de comunicação? Comunicação tem muito a ver com a interatividade, portanto, o relacionamento, na medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas ao nosso redor, não é? Nós vamos estabelecendo esta comunicação. Portanto, a conectividade, a convivência que nós temos no nosso dia a dia, quer seja em casa, nas nossas famílias, nas igrejas, no nosso trabalho. Portanto, nós permanentemente estamos a comunicar. Mas há uma coisa aqui que levanta alguma confusão, é que comunicar não é falar. E falar também pode não ser comunicar. Ou seja, nós podemos falar, portanto, e não comunicar, e também podemos comunicar sem ter que falar. E nós iremos perceber como é que isto diferencia-se cada um. Portanto, comunicar, se recordarmos aquela definição que vimos no slide anterior, que tem a ver com a conectividade, a forma como nos relacionamos com as pessoas que nos rodeiam, não é? Isto pressupõe que exista dois atores-chave, aquele que transmite uma mensagem, portanto o emissor, e o receptor, portanto este que recebe uma mensagem que é devidamente codificada. Nós, quando falamos de codificação, quer dizer que a pessoa percebe. Então, estabelece-se aí uma relação de conectividade entre essas duas pessoas. Nesses aspectos, as pessoas estão-se a comunicar. Mas nós podemos também falar e sem que alguém nos entenda, por mais até que nos ouça, não é? E aí nós não estaremos a comunicar. Eu posso estar aqui a falar assim, coisas que até nem sequer são percebidas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, podemos nos comunicar sem falar e podemos falar e não nos comunicar. E ao longo dos próximos slides nós iremos perceber como é que esses dois aspectos, portanto, se diferenciam. Então, neste processo de comunicação, nós teremos a comunicação verbal, temos a comunicação simbólica e temos a comunicação não verbal. A comunicação verbal, né, ela subdivide-se em verbal oral e verbal escrito. A comunicação verbal oral é como esta que eu agora estou aqui a fazer ao comunicar-me com vocês. Ou também quando nós comunicamos entre nós como colegas
não é? No nosso ambiente de trabalho, nas nossas famílias, nas igrejas, com os nossos pacientes. Quando nós falamos com eles, aí nós estamos perante uma comunicação verbal e oral. Mas também, nesta comunicação, tanto verbal, ela também pode ser verbal e escrita. Por exemplo, as requisições médicas que nós emitimos, tanto aquilo que aparece no Cardex, o processo clínico, que é o coração de todo o atendimento, né? Onde constam, portanto, muitas informações. Os documentos da administração que todos nós usamos para interagir ao nível dos nossos departamentos, ao nível dos nossos serviços. Isto enquadra-se também na comunicação verbal escrita. Nós, quando estamos na via pública, para os que conduzem, se forem reparar, na via pública nós deparamos com muitos sinais em que chegamos num certo ponto e vem lá um stop ou pare. Significa que temos que ter algum cuidado. Ou deparamos-nos com um sinal luminoso, aquilo que nós chamamos de semáforo. E quando ele está vermelho, nós sabemos que temos que parar. Portanto, esta é a comunicação, portanto, não verbal. Mas também depois tem aquela comunicação simbólica, não é? A comunicação simbólica, se conseguimos ver, isso remete-nos àquilo que estávamos a falar, que podemos nos comunicar sem falar, ou podemos falar sem comunicar. A comunicação simbólica tem a ver com aquilo que é o retrato da nossa personalidade. Por exemplo, a forma como nós nos vestimos, nos apresentamos perante tantas pessoas, a nossa bata, o nosso uniforme de trabalho. Imaginem um uniforme que não esteja devidamente limpo ou não está engomado. Aquele paciente que olha para nós, ele comunica-se conosco sem termos que falar. Eu, quando me apresento com o uniforme sujo, a bata suja, não devidamente engomada, ou com a roupa, com a gola, não sei aonde, ou com umas calças apertadas, ou com uma saia curta, há uma leitura, há uma mensagem que nós transmitimos à pessoa que está ali diante de nós, e ele consegue ler e diz que esta pessoa é assim. Eu costumo dar exemplo, por exemplo, muitas das vezes, não poucas vezes, nós estamos na via pública ou numa fila de um ATM, estamos lá, ou numa fila seja para comprar um determinado bem ou serviço, e às vezes aparece-nos alguém que nós nunca vimos na nossa vida, e nós olhamos para aquela pessoa, a forma como a pessoa está vestida, a forma como a pessoa se apresenta, como é que fala, não é? A forma, ele transmite uma certa mensagem que nós até temos um determinado respeito, em algumas situações até cedemos um pouco de lugar, ou olhamos para aquela pessoa e dizemos, olha, este ou esta deve ser um diretor lá, deve ser um chefe. Porque ele comunica-se, transmite uma determinada mensagem que para nós é devidamente percebida e fazemos esta leitura. Nos nossos gabinetes, por exemplo, um gabinete sujo, quem entra lá, ele consegue perceber como é que aquela pessoa que trabalha naquele lugar, esta forma de comunicação que não é verbal, não é? Vai transmitindo esta mensagem. Nas nossas casas, por exemplo, costuma-se dizer que se quiser conhecer como é que esta família vive, dirija-se à casa de banho, como nós chamamos, ou à cozinha, para ver como é que está, portanto, a limpeza nesses locais. Mas temos uma outra forma de comunicação, fora esta da verbal, que se divide em oral e escrita, temos a comunicação não verbal. Caros colegas, a comunicação não verbal é a comunicação que mais usamos nas nossas vidas e nós muitas das vezes não nos apercebemos. Por isso, irei dedicar um tempo para falar desta comunicação não verbal. Nós, os comunicadores, dissemos que 99% da comunicação que nós temos é a comunicação
não verbal. É aquela que usa uma linguagem de sinais corporais, portanto, usamos muito o uso do corpo, os gestos. Eu costumo também dar exemplo nesta comunicação não verbal do saudoso Samora Machel, o presidente Samora Machel. Quando ele se dirigia às pessoas, ele fazia uma introspecção da comunicação verbal e a comunicação não verbal. Se vocês forem ver, aquele gesto que eles tinham de pôr a mão na cintura, levantar a mão e dar aquelas voltas, e por vezes assobiava, que era a comunicação verbal, fazia dele um líder carismático que as pessoas olhavam e diziam: olha, estamos diante de um líder aqui a quem todos nós nos prostrávamos. Portanto, esta comunicação, portanto, não verbal, portanto, é a forma de comunicação interpessoal, portanto, mais usada no nosso dia a dia. Por exemplo, se nós estamos perante os colegas, alguém olha para nós e temos a expressão facial com uma certa tristeza, qualquer um que olha para nós pode concluir que alguma coisa não está bem. Ou ele está triste, ela está triste, né? Porque vai transmitindo, portanto, esses sinais. Eu quero partilhar algumas formas de comunicação, portanto, não verbal, né? Dentre vários outros, que recomenda-se fortemente que a gente evite, sob o risco de ser interpretados. A nossa sorte, não é, neste tipo de comunicação é que muitos não conseguem interpretar, mas nós, os comunicadores, conseguimos, com base em alguns sinais, percebemos uma mensagem e sabemos o que é que está-se a tratar. Por exemplo, alguém que coloca a mão na boca assim, quando está a comunicar-se com alguém. Isto pode indicar que a pessoa está um bocadinho resistente num determinado assunto. Portanto, estamos assim a falar e a pessoa toca nos lábios com muita insistência. Isto pode ser interpretado como, portanto, uma persistência ou uma relutância perante um determinado, portanto, assunto. E até pode-se confundir que esta pessoa está a transmitir uma certa mensagem, está a falar, tem a tendência de pegar sempre, passar a mão nos lábios ou colocar, portanto, a mão no queixo, né? Pode estar a ser persistente com um determinado assunto ou pode ser indicação de uma mentira ou falta de segurança, né? Portanto, este é um dos alguns sinais que são transmitidos. Para quem conhece muito bem a polícia norte-americana, eles conseguem detectar algum criminoso ou alguém que está contra a lei, a partir de alguns sinais conseguem identificar, porque eles são preparados para isso. Quando a pessoa tem tendência de falar a olhar para baixo, não é? Isto pode também indicar um desânimo ou tristeza. A pessoa está a falar, mas há uma tendência de sempre não consegue enfrentar o olhar da outra pessoa. Mas nem sempre, atenção, há situações em que numa determinada forma de comunicação a pessoa olha para baixo instantaneamente porque quer se lembrar de alguma coisa. Estamos a falar assim, sim, é de facto isso. Mas aquele que comunica com a outra, portanto, olhando constantemente para baixo e não fixar o olhar, portanto, na outra pessoa, né, pode dar a entender que está com um sentimento de desânimo, portanto, ou tristeza. O recomendável é que se olhe. Agora, há quem não consegue olhar fixadamente nos olhos da outra pessoa, a pessoa que está em frente de nós. Talvez porque não tem coragem. Há um truque que eu posso aqui
partilhar com vocês e que podem olhar. Quem não consegue olhar a outra pessoa quando está a falar nos olhos, pode fixar o olhar entre as sobrancelhas. Em vez de olhar para os olhos, olha para o meio, para a outra pessoa que está consigo, pode dar a entender que você está a olhar, fixou o olhar nos olhos. Portanto, é um dos truques que pode ser usado, portanto, no processo de comunicação. Aqueles que não conseguem olhar, mas é sempre recomendável olhar fixadamente. Nós já estamos a fazer uma introdução daquilo que é a comunicação interpessoal para entrarmos profundamente na comunicação, portanto, saúde. Falar com as mãos cruzadas, por exemplo, também. Isto pode ser interpretado como uma expressão de irritação, né? Ou a posição de autodefesa, né? Quem está a falar depois fica assim, né? Ou está a transmitir esta situação de estar irritada com uma determinada assunto, ou está numa posição de defesa que por vezes até abana o pé com as mãos cruzadas. Portanto, isto pode ser entendido como um sinal também de desconforto. Nós estamos a falar com outra pessoa e cruzamos, portanto. O outro sinal também que não é recomendável é falar com a cabeça apoiada, portanto, nas mãos. Pode ser interpretada como um desinteresse para além, portanto, daquela falta de aquela tristeza que foi revelada, estávamos a ver no slide anterior. Falar, por vezes, ter os lábios comprimidos, né? Estamos a falar, os lábios comprimidos pode ser interpretado, pode significar que a pessoa quer, portanto, dizer alguma coisa e está meio resistente em poder estar. Aqui é um pequeno vídeo que eu tinha trazido, ele não vai rolar aqui, da comunicação não verbal. Este é um senhor que está a passar, ao lado tem um charco de água, mas ele só percebe que vem uma viatura para lá, ao lado dele, e essa viatura vinha com uma velocidade assim, fora do normal, e ele apanha uma pedra. Quando apanha a pedra, a viatura reduz a velocidade e passa, e depois de passar, ele larga a pedra. Se vocês forem ver, houve uma comunicação, eles nem precisaram de falar. Há uma mensagem que foi transmitida por ele e foi percebida pelo condutor da viatura e que também resolveu o problema e não houve conflito, portanto, entre eles. Portanto, nós podemos aqui concordar que comunicar-se tem muito a ver com isto que nós dizíamos no início, o relacionamento, a conectividade que nós temos com as pessoas. E quando nós falamos disso, exige de nós uma postura adequada, não é? Para transmitir uma imagem positiva daquilo que nós realmente somos e sem levantar a subjetividade. Subjetividade é numa situação em que diferentes pessoas fazem uma leitura errada em relação à minha pessoa, isto muito devido à mensagem que eu tento transmitir para outra pessoa. E se eu não mostrar o que de facto sou, isto vai abrir espaço para que os outros pensem aquilo que eu de facto não sou, não é? E esta questão de imagem, que muitas das vezes é ignorada, e falávamos aqui, ela surge da combinação tanto de três percepções. A primeira é como eu me vejo, a segunda é como os outros me veem e a terceira é como eu gostaria que os outros tanto me vissem ou que mensagem, que imagem, portanto, eu gostaria de transmitir. E quando não há esta conectividade dessas três percepções, isto faz com que a mesma pessoa transmita
comunica-se de forma diferente para diferente tipo de pessoas e acontecem situações como esta que nós estamos a ver na imagem. Todos estamos aqui nesta sala a olhar para esta imagem. Há quem aqui está a ver um vaso, mas os outros estão a ver duas caras, uma em frente à outra. Por quê? Porque não há muita clareza e a mesma imagem transmite mensagens diferentes. Trago ainda aqui este quadro que tem uma rosa muito linda, mas para outros podem não estar a ver uma rosa, né? Alguns veem neste quadro uma rosa, mas outros veem um quadro que está um casal ali no meio, muito bem abraçadinhos, né? Está lá um casal muito abraçadinho, é assim como vê, mas os outros estão a ver um quadro como uma rosa. Portanto, é isto que acontece quando nós vamos, tanto transmitindo uma imagem que não é de facto aquilo, não há a combinação daquelas três percepções dos quais eu fazia referência. Agora, nós como profissionais de saúde, na nossa conectividade, na nossa relação com os pacientes do dia a dia, há alguns problemas que são, portanto, acabam contribuindo para um atendimento não satisfatório. O primeiro, portanto, é a falta de informação. Não são poucas as vezes em que o paciente sai de uma consulta sem a informação completa. Nós já vivenciamos isto em quase todas as unidades sanitárias. Aparece lá um paciente que saiu de casa, estava com dores de cabeça, não se sentia bem, diz que eu vou ao hospital porque não me sinto bem. Portanto, chega ao hospital, a porta de entrada são as urgências, quer seja de adulto, pediatria ou ginecologia, aquilo nós chamamos de banco de socorro, entra lá no atendimento médico, o médico está lá, o senhor doutor está sentado, e ele entra lá. A primeira coisa que o paciente faz quando entra no gabinete médico é fazer uma leitura da expressão facial do médico, não é? Olha para lá, vamos desculpar os colegas médicos, estou a falar de médico, mas podia ser um outro, vou dizer profissional de saúde, é melhor. Está lá o profissional de saúde e que chega, senta-se ali, por vezes não há um bom dia. Eu quero que a gente seja direto aqui e realista. Veja, há um bom dia, mas se calhar porque o profissional de saúde vai dizendo tantos bons dias cada vez que entra lá um outro paciente, mas começa lá um diálogo entre ambos, em que o paciente começa a ditar os sintomas e o profissional de saúde vai registrando e, quando termina o registro, porque apercebe-se que precisa ainda de uma informação complementar através dos meios diagnósticos e solicita alguns exames ou análises para complementar aquela informação e ter um diagnóstico mais preciso, né? Pode pedir um hemograma, pode pedir uma bioquímica, pode pedir um exame de imagem e este paciente vai para lá e depois, se está num hospital grande como o HCM, é complicado para quem chega aqui, vai perguntando ao atendente onde é o sítio, a radiologia, aquela resposta vai assim, ele não entende, até chegar lá. Depois volta com os resultados para o médico ou profissional de saúde, entrega, não é? E o profissional de saúde recebe aquela informação, conjuga, portanto, com a informação que ele recebeu dos sintomas que foi explicando e, se for a perceber que é um problema menos complexo, não é? Atendeu no ambulatório, concede-lhe uma alta e até dá-lhe uma receita de alguma medicação que tem que fazer, né? E este paciente sai. Reparem só, quando vai até a farmácia, né? Entrega aquela receita que lhe foi passada. Lá também, quando ele chega, houve aquele sino, outro, à medida que vão sendo atendidos, outro. Quando chega a vez dele, o técnico lá farmacêutico leva aquilo, havia medicação e diz, olha, um de manhã, um à tarde, um à noite. Ele leva os comprimidos
e volta para casa e pergunta, já voltou do hospital? Sim. O que é que tem? Não sei. Diz, como não sabe? Não está a voltar do hospital? Diz, estou a voltar do hospital. Mas o que é que diz o profissional de saúde? Diz, não sei, só me deram isto para tomar. Então, houve uma falta de informação. E quando isto acontece, a ausência desse diálogo ou um diálogo deficiente entre o profissional de saúde e este paciente faz com que este paciente, a maior parte deles, temos agora um público mais jovem, mais inteligente, recorra à internet que é para perceber, portanto, o que ele de facto tem. E não é a melhor via, porque a internet tem lá muita coisa. Agora com a inteligência artificial, então recorrem a essas tecnologias para... Portanto, essa falta de informação acabam recorrendo à internet. Ou, em outras situações, este profissional de saúde dá uma série de informações, há uma sobrecarga de informação para o paciente. Portanto, ele acaba se perdendo porque não compreende muitas das vezes até a linguagem médica, que é outro problema nesta comunicação profissional de saúde. Portanto, o uso de linguagens muito técnicas para aquele paciente. Pode ser um paciente que não teve a oportunidade de sentar numa instituição de ensino de saúde, né? Ele não entende aquela linguagem. Então, há uso de algumas tecnologias, de alguma linguagem que eu aqui até trago algumas, nesta comunicação, portanto com o paciente. Se nós estamos ali a falar, essa tua cefaleia é devido a isto, ele se calhar nunca ouviu a palavra cefaleia, diz, olha, este nome é tão bonito que o meu próximo filho vou lhe dar o nome de cefaleia, né? Porque é bonito. Sai dali, podia falar de dor de cabeça, né? Na questão de hemorragia, podia falar de um sangramento e por aí fora, de modo a facilitar esta linguagem. E quando não há falta de comunicação ou essa comunicação falha, as coisas são, por vezes, dramáticas, como nesta imagem. Havia duas equipes que iam construir esta linha férrea, combinaram que uns começariam do lado direito, outros do outro lado, iam se encontrar, mas como não houve, ou falhou a comunicação entre os dois, as duas equipes optaram por fazer a mesma coisa. Quando no ponto de encontro depararam-se com uma situação destas e ali resultou desperdício de recursos. Esses recursos são os recursos materiais, financeiros, o próprio tempo, compromete também os prazos. Nós aqui, estando na unidade sanitária, quando a comunicação falha ou é deficiente, resulta naquilo que consideram de mau atendimento. E nas reclamações, ainda bem que o Dr. Edmilson está aí, nosso chefe do Departamento de Gestão de Qualidade e Humanização, algumas reclamações que nos chegam, quando vamos dar o devido seguimento, nós percebemos que às vezes falhou a comunicação. Coisas muito simples e que gera uma insatisfação. Esta insatisfação acaba criando uma dor que se confunde com mau atendimento. Naquele hospital atende-se mal, naquele serviço atende-se mal, naquele departamento atende-se mal. E muitas das vezes, ou em algumas situações, calhar é por causa de 1, 2, 3 profissionais de saúde que naquele dia tiveram esse problema com o paciente. E quando não há esta comunicação ou falha, na comunicação nós chamamos de parede do silêncio. Há uma parede de silêncio que é erguida tanto do lado do paciente, assim como deste profissional de saúde, e acaba resultando em consequências graves. A primeira é a não adesão ao tratamento e isto compromete o estado clínico deste paciente, por vezes acaba, portanto, agravar o estado clínico deste mesmo paciente. O que nós temos que ter em mente é que os pacientes, quando procuram por um atendimento, portanto, numa unidade sanitária, já há um ambiente, um sentimento de muita atenção, né?
elas estão tensas, há um desconforto, portanto, emocional, ele tem medo, portanto, daquilo que será o resultado do diagnóstico e aquilo que se vai, portanto, lhe dizer perante os resultados que vão sair, não é? E, portanto, isto vai caber a este profissional de saúde, não é? Amainar este desconforto que se verifica por parte deste paciente que procura por este serviço de saúde. Isto significa ter a empatia, procurar entender este paciente que vai lá, ter a paciência de ouvi-lo, não é? De modo a que este seja estabelecida, portanto, um grau de segurança e confiança, portanto, para este paciente, porque o paciente, quando se sente seguro, né, perante este profissional de saúde, ele mostra maior abertura de se expressar de forma livre e explicar a este profissional de saúde quais os problemas que lhe apoquentam, e isto traz, obviamente, benefícios para este profissional de saúde. Um dos benefícios para o paciente também, porque o benefício é recíproco, tanto para o profissional de saúde que atende este paciente, assim como o próprio paciente. Portanto, registra-se uma melhoria da adesão, portanto, ao tratamento. Portanto, este paciente que sente este conforto, não é? Em que se estabelece este vínculo de confiança, ele se sente mais à vontade para ouvir e escutar e seguir aquilo que este profissional de saúde, portanto, recomenda. O outro benefício é aquilo que nós falávamos há bem pouco tempo, quando esta comunicação falha ou ela não existe, né? Melhora a satisfação do paciente. E eu recordo-me, há muitos anos atrás, acho que há 15, 20 anos, fiquei tão impressionado, ainda estava a trabalhar no Ministério da Saúde, vim às urgências, fui atendido por um médico, era homem, e fiquei extremamente impressionado pela forma como atendeu. Desde o primeiro minuto cheguei lá, ele não me conhecia, né? E não estou a dizer que não existam ainda pessoas dessa natureza, existem, mas, portanto, infelizmente também existem os maus. Aumenta o vínculo também quando há esta interatividade. Aumenta o vínculo entre o profissional de saúde e o próprio paciente, não é? Para o médico, facilita o diagnóstico, porque um paciente que se sente satisfeito com o atendimento, nota existir esta abertura, ele fica muito à vontade para dar toda a informação que este profissional de saúde pretende, que é para se chegar a um diagnóstico preciso. E, perante isto, há uma tendência muito reduzida de se cometer erros clínicos, né? E isto, obviamente, que contribui para a redução das reclamações, portanto, daquilo que eu fazia referência. Agora, quais são habilidades para uma comunicação? Como é que nós devemos nos comunicar? Uma delas, né, usar uma linguagem apropriada, já tínhamos feito referência, evitar usar linguagem muito técnica perante pessoas que não percebem daquilo que nós estamos a falar. Quanto muito é desejável usar os múltiplos canais, ou seja, a linguagem verbal, oral, escrita, né? E também a linguagem, portanto, não verbal. E sempre que possível, esta comunicação deve-se basear num contacto face a face. Aquilo que dizíamos que é aconselhável olhar nos olhos do paciente para que se estabeleça, portanto, uma comunicação mais efetiva. As outras habilidades
é a escuta ativa. Já tínhamos feito referência. É que, colegas, um dos problemas da comunicação é que nós, a maior parte das vezes, ouvimos para responder e não ouvimos para entender. Ou seja, as pessoas estão num processo de comunicação entre elas, um está a falar, ao invés do outro ouvir com calma para entender e ver como é que deve responder, que muitas das vezes nós, e até entre colegas, a tendência é de ouvir para responder e não ouvir para entender. Portanto, este é um dos maiores problemas. Por isso, a escuta ativa é extremamente recomendável neste processo de comunicação. A questão da empatia, o respeito e sem fazer julgamento. Colocar-se no lugar do paciente. Se eu estivesse na pele daquele paciente, se eu fosse este paciente que procura por um atendimento médico, como é que eu gostaria de ser tratado? Portanto, isto também constitui uma das habilidades na comunicação profissional de saúde e o próprio paciente. Não é? E nessas habilidades é-nos recomendado manter uma postura correta, já tínhamos feito referência a esse aspecto, não é? Evitar o máximo, quando estamos a falar, tocar no rosto, fizemos essa referência no início, portanto, tocar nos lábios, tocar no queixo, não é? Que pode ser interpretado da forma como já tínhamos. Quanto muito, olhar sempre, falar com tranquilidade e sempre buscar esboçar um sorriso no rosto, porque isto, portanto, contribui muito para a coisa. Evitar a linguagem técnica científica, não é? Já tínhamos feito referência. Chegados aqui, por vezes nós como profissionais de saúde temos que comunicar mais notícias aos nossos pacientes, parecendo que não é uma das tarefas difíceis para alguns e para outros que já estão habituados a isto. E muitas das vezes a forma como nós comunicamos, portanto, as más notícias, isto pode desencadear uma outra doença a quem nos ouve. Eu falo de experiências negativas. Aliás, tenho 2, 3 experiências negativas. Já falei até em frente ao Dr. Mozinho, mas eu disse, olha, a sorte é que não estava aqui. Aquela questão dos processos clínicos mal preenchidos ou com informação incompleta. Eu sempre digo agora, até alivia a alma, é que meu pai faleceu nesse hospital há 15 anos só porque lhe trocaram os processos clínicos, né? Isto desencadeou numa confusão de estar a administrar uma medicação que não era e o velho acabou indo. Há bem pouco tempo, eu, ainda agora no Departamento de Comunicação, isto partilhei com ele sem até citar nomes aqui, tive 2 situações com pessoas muito chegadas. A primeira foi minha, um dos meus filhos, estivemos num dos serviços a fazer um exame e ele estava ali a ser examinado. O colega que esteve ali, colega, quero evitar dar pistas para conduzir, e estava ali e disse, olha, é isto. Até vou dizer, é um tumor. É um tumor. Epa, isto é mau, isto é mau. E para um rapaz já de 21 anos, imaginem, que está já na universidade com todas as informações que... E foi um choque. Quer dizer, contra todas as expectativas, quer dizer, é aquilo que nós dizemos, quando o paciente vai ao hospital, ele vai com certo medo, ele tem medo daquilo que é o resultado do diagnóstico, né? Ele tem medo que lhe digam que, olha, a situação não é boa, não é? Então já vai com este receio. E aqui que estamos a falar de comunicar
mais notícias baseado no protocolo Spikes, acho que alguns de vocês já ouviram falar. Nós devemos ver como é que isto deve ser gerido. E naquele momento que isto aconteceu com aquela informação, gerou um outro problema. E para um hipertenso como eu, já estão a perceber. Este ano, né, também vivenciamos uma colega que, infelizmente, o marido acabou falecendo, também neste hospital. Teve uma situação destas que, perante o paciente, também foi a mesma situação. Olha, isto é um cancro, é um cancro dos mais perigosos, dos mais... Isso também destruiu essas famílias que ouviram isso e chocou. Então, eu trago esses exemplos não para ironizar, mas para chamar a consciência que é, de facto, algo extremamente, portanto, preocupante na maior parte das vezes. Agora, como é que nós temos que fazer para comunicar as más notícias? É que é preciso prepararmos para que isto acontece. Recomenda-se ao profissional de saúde a rever, portanto, os resultados dos exames, das análises que foram feitas, os tratamentos anteriores, como é que isto foi sendo o histórico clínico, né? O processo clínico tem lá muita informação e, até se possível, ir revisitar a literatura para melhor se inteirar, portanto, da situação, portanto, que aquele paciente tem. Organizar um ambiente adequado, desligar o telefone ou afastar-se do telefone celular, não é? E estar inteiramente disponível para dialogar para aquele paciente. Portanto, este ambiente que se recomenda é de extrema importância para se estabelecer esta relação entre, portanto, o paciente. A seguir é preciso explorar deste paciente, procurar saber se o paciente percebe a sua situação clínica, não é? Tentar explorar o nível de aceitabilidade, porque há pacientes que todos nós temos medo de doença e às vezes não aceitamos a doença. Não é possível, isto não, nem sequer até vou medicar como o médico está aqui a dizer. Portanto, é preciso, em segundo plano, depois de criar este ambiente propício, não é? Explorar deste paciente se ele, de facto, percebe qual é o seu estado clínico, não é? Explorar se ele aceita a doença, não é? E preparar-se para transmitir, portanto, esta informação e prontificar-se a responder, portanto, qualquer questão que possa haver deste paciente, ao mesmo tempo deixar claro para ele que este mesmo profissional de saúde está ali para ouvi-lo e desmistificar qualquer, portanto, assunto. Criado essas situações, deve começar, portanto, a transmitir a notícia que pretende dar, consciente de que isto pode ter um impacto, portanto, negativo. Ao transmitir esta informação, recomenda-se também que transmita alguma esperança para aquele tipo de situações em que, portanto, o tratamento paliativo mostra-se como recomendável, não é? Por exemplo, dizer, olha, não desanime, tu ainda podes viver mais um tempo, é preciso fazer isto, aquilo, não é o fim do mundo, não é? Não significa que você vai morrer amanhã, não é? Quer dizer, buscar algumas informações, transmitir algumas informações que dê alguma esperança a este mesmo paciente
e também traçar uma estratégia dali para diante, como é que isto será, né, o processo prolongado, portanto, deste tratamento, no caso desses. Se for uma questão de morte, portanto, aqui muda o cenário, mas sempre ter essa cautela de como esta informação deve ser transmitida, portanto, aos familiares, portanto, deste mesmo paciente. É. Então, no processo desta comunicação que nós temos, há algumas interferências, aquilo que nós chamamos de barreiras na comunicação. Estão a imaginar, por exemplo, um processo clínico mal preenchido ou sem toda a informação que lá devia estar. O processo clínico passa de mão em mão. Se alguma coisa acontece desde o registro, né, a informação não está lá completa, ela vai influenciar negativamente para quem vai se basear nela para poder ter alguma coisa. A caligrafia que não esteja lá, não esteja bem legível, né? Quando éramos pequeninos dizíamos que a caligrafia do médico não pode ser legível, né? Tem que ser, perguntamos porquê. Tem que ser assim para não poderem ler, já é. Mas não é o recomendável, né? A recomendação é que a caligrafia esteja devidamente legível. O enfermeiro que vai lá pegar o processo e tem que, o Cardex, prever as orientações que foram deixadas no processo de tratamento, como é que vai se virar se... E já tivemos muitas situações por causa desta caligrafia não legível, que depois traz consequências nefastas, né? Irreparáveis até para esses... Agora, outra barreira, além dos processos que fazíamos referência, são as opiniões, né? Já tínhamos feito referência que um dos problemas é que ouvimos para responder e não para coisa. O egocentrismo no nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas egocêntricas, aqueles que valorizam mais a opinião delas e tiram credibilidade na opinião dos outros. A minha opinião é a mais assertiva, a minha opinião é que é válida o que vocês estão aqui a falar. Portanto, o egocentrismo é uma das barreiras muito fortes no processo de comunicação. A competição, uma equipe de profissionais que todos lutam para que a sua palavra seja a mais ouvida, a sua palavra seja mais recomendável. Então, há ali uma miscelânea de competição em que isto chama-se na comunicação diálogo de surdos e verifica-se muito os intermediários, né? É outra barreira de comunicação, né? Em que tem alguém, por qualquer motivo, tem que transmitir e a mensagem pode não ser a mesma que foi, portanto, recomendável. Vou terminar por falar nos boatos, chamam agora numa linguagem muito bonita, os fake news, né? Que acontecem em todas as organizações. Aqui também já nos deparamos. Né? Esses boatos, os tais fake news, quando elas surgem, às vezes surgem por malícia, mas por vezes por insegurança dos próprios colaboradores. E isto acontece quando esses mesmos colaboradores não estão emocionalmente ajustados com aquilo que é o propósito, portanto, do serviço. E eles, às vezes, usam os boatos, esses fake news, como uma manobra tática para obterem a verdade, né? Inventam para obterem uma determinada verdade sobre um assunto que supostamente esteja a circular naquele serviço ou naquele departamento. Agora, o desejável é, para combater este boato, né, é atacar as suas causas, né? Aquilo que motivou, né, para aqueles serviços ou departamentos que não é habitual realizar-se encontros de rotina. Há serviços que, para se realizar uma reunião
ou departamentos grandes. Eu tenho muitos departamentos aqui que não têm aquelas reuniões habituais, nem que sejam informais, que é para perceber qual é o ambiente interno, quais são os problemas que supostamente existem, aquilo que inquieta os colaboradores, aquilo que eles acham que podia melhorar o funcionamento do serviço. Quando isto não acontece, começam a ser criados nichos, alguns círculos de boatos. Ouvi dizer que, ouvi dizer que, ouvi dizer que. Porque a informação não é passada nos canais assim habituais. As únicas reuniões que eu tenho a certeza que acontecem são os coletivos nas grandes direções. Portanto, o Conselho de Direção, que é o coletivo do diretor-geral, o coletivo da administração, o coletivo de enfermagem, o coletivo, acho que é o Conselho Clínico, mas esses que participam nesses encontros, há informações que são ali partilhadas que devem ser compartilhadas ao nível mais baixo, fazendo reuniões nos serviços, departamentos, que é para fazer passar a informação. Eu sempre digo aqui que a confusão, por exemplo, das paralisações por causa das horas extras e outras indicações, muitas vezes a informação não chega. Né? Ou se chega, não chega de forma devida. Na comunicação, quando nós antecipamos, é melhor. Quando nós antecipamos a dar uma informação, evita problemas. É uma das estratégias usadas e que tem surtido tanto efeito. E quando surgem esses fake news, recomenda-se a divulgar os factos verdadeiros. Pode ou não fazer menção das falsas, de modo a ser coisa. E como ser um bom comunicador? Já tínhamos dito, não ouvirmos para responder, mas ouvir para entender. Tá? Ouvir com atenção o que os outros dizem. Não é? A expressão facial, ela deve estar lá presente e isto vai permitir uma comunicação mais eficaz. Caros colegas, podíamos falar muito sobre comunicação, muitos aspectos, mas nós temos os nossos afazeres e eu tenho a consciência que fizeram um enorme esforço de estar aqui e mais uma vez agradeço. Quero também dizer um muito obrigado à formação da pessoa. Doutora Carla, obrigado, à direção científica. Nós fomos adiando, mas felizmente conseguimos e nós, como Departamento de Comunicação, com os colegas, estaríamos abertos. O hospital é grande, tem vários serviços, né? Estaríamos abertos a aprofundar isso nos locais onde nós todos trabalhamos. E, se houver espaço, poderíamos levantar um debate, questões e contribuições daqueles que entendam melhor da matéria. Obrigado.